Quero convidar os irmãos e irmãs a que abram suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100. O tema da mensagem nesta manhã é este, irmãos: requisitos para uma verdadeira adoração. Requisitos para uma verdadeira adoração. Acompanhe a leitura deste salmo tão conhecido nosso, o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é a verdade, mais uma vez será exposta neste momento, e para tanto eu careço, ó Deus, da iluminação do Teu Espírito, e os nossos irmãos também carecem da mesma iluminação para compreenderem a exposição dela, Senhor. Fala ao nosso coração, que o Senhor nos edifique nesta manhã e nos ensine como Te adorarmos verdadeiramente, porque fomos formados e criados com esta finalidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Requisitos para uma verdadeira adoração. Quando nós usamos a palavra verdadeira adoração, você já pode imaginar, existe a adoração falsa? Adoração que não seja sincera e verdadeira? Infelizmente existe. Nós encontramos Jesus dialogando com a mulher samaritana, e isso está registrado lá no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Quando depois daquela mulher identificar Jesus como um profeta, ela ainda não o reconhece como o Messias, isso acontecerá momentos depois. Ela começa a fazer uma pergunta sobre a questão de culto e de adoração, naquele contexto ainda, quando existia o templo em Jerusalém. E ela se dirige então a Jesus dizendo: os nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim que nós devemos adorar, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Afinal de contas, onde é que se deve adorar? E Jesus respondeu: podes crer, mulher, que vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que o adorem assim. Toda a palavra de Deus, irmãos, por que não dizer de Gênesis a Apocalipse, tem princípios e preceitos para nos ensinar sobre a adoração. Nós fomos criados para o louvor da glória do nosso Deus. Deus, ao nos criar conforme a sua imagem e semelhança, mesmo após a queda, o homem tem no seu coração uma inclinação para a adoração. É bem verdade que muitos homens não têm adorado o único e verdadeiro Deus, adoram outras coisas, coisas que realmente não merecem ser adoradas, mas o homem, por essa questão dessa inclinação, por ter sido criado para essa ideia da disposição de adorar, ele adora. Só que infelizmente aqueles que não conhecem a Jesus, que não professam o nome de Jesus, adoram outras coisas. Muitos têm colocado ídolos no seu coração, têm tributado glória e honra a outras coisas que não sejam o único Deus. E Deus sempre na palavra, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo, exorta o seu povo, para que o seu povo o adore, para que o seu povo o ame sobre todas as coisas, para que o seu povo de fato tenha um coração íntegro na presença de Deus. E com esse salmo, que é um dos salmos também mais lidos por nós, sobretudo nos cultos, nos momentos de ingresso no templo, nesse tempo em que aos poucos a igreja começa a retomar as suas atividades presenciais, nós olharemos para estes versos que estão aqui no Salmo 100 e veremos alguns princípios, algumas lições sobre esses requisitos que Deus requer de nós para que o adoremos verdadeiramente. Este salmo, meus irmãos, encerra um grupo de salmos que iniciou lá no Salmo 93. E do Salmo 93 até o Salmo 100, nós vemos aqui a tônica da exaltação do nosso Deus como Rei,
como soberano, como aquele que merece ser adorado, como aquele que merece ser celebrado, como aquele que merece ser realmente tributado honra, glória e louvor. Você vê essa expressão do verso 1, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, também registrado ali no Salmo de número 98. E nós, amados irmãos, que estamos tendo o privilégio nesta manhã de estar aqui no templo, nós precisamos olhar para este salmo e celebrar diante de Deus com muito júbilo e com muita alegria. A ideia aqui, meus amados, dessa celebração que o texto diz, é imaginando um rei que está fazendo sua passagem pelos seus súditos, e enquanto o rei passa, os seus súditos o reverenciam, muitas vezes até gritam o nome do rei, proclamando que o rei está passando, proclamando que o rei está presente. Nós, amados irmãos, com toda a reverência na presença de Deus, precisamos aprender que também precisamos celebrar o nosso Senhor com muito júbilo, com muita alegria. A despeito das lutas, das dificuldades, nós não podemos deixar de celebrar com júbilo ao Senhor. Você que está em casa, você que ainda não pode estar aqui conosco, celebre o Senhor com júbilo no seu lar. E nós, amados irmãos que estamos aqui, temos essa ordem do Senhor. Não é um pedido, não é uma recomendação, é uma ordem do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E o lindo também desse verso é que ele não está restrito apenas a um povo. Certamente quando Israel entoava este salmo de ações de graças, quando o povo subia para adorar o Senhor no templo em Jerusalém, havia sim aquela ideia de que Deus ele era único e exclusivo para Israel. Mas o Israel não entendeu que Deus havia escolhido sim uma nação pequena dentre as demais nações, para que Israel fosse modelo para o restante da terra, dos outros povos. E infelizmente, em muitos momentos da vida de Israel, em vez de eles serem modelos e influenciarem as nações, eles foram influenciados com o paganismo das outras nações. Eles passaram a adorar outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Isso custou muito, porque eles foram levados para o cativeiro babilônico. Por 70 anos eles estiveram ali, porque trocaram o Senhor por outros deuses, porque Deus nos fez para o louvor da sua glória. Mas essa celebração, amados irmãos, que tem uma implicação escatológica, diz que quem deve celebrar ao Senhor com júbilo não são apenas os israelitas, mas todos os moradores da terra. Toda a terra deve celebrar com júbilo ao Senhor. E para tanto, nós precisamos anunciar, como nos diz o Salmo 96, anunciar entre as nações a sua glória. Nós podemos crer que aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 7, há de se cumprir, quando o Senhor diz que haverá um grande coral, reunido de homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações, diante do Senhor, diante do Cordeiro, juntamente com os anjos, adorando ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E agora nós vamos apresentar a você os requisitos. Os requisitos neste salmo. Não vou apenas dizer que apenas aqui nós temos esses requisitos. Toda a palavra de Deus, como eu registrei, de Gênesis até Apocalipse, o tema adoração está presente. Ora o Senhor mostrando os princípios como Ele quer ser adorado. Muitas vezes o Senhor exortando o seu povo, porque o seu povo não o adoravam de fato, de verdade, com sinceridade de coração. E até muitas vezes Deus reprimindo o povo e dizendo: eu não quero que vocês me adorem, eu não quero que vocês adentrem aos átrios, porque vocês não estão vivendo uma vida de acordo com a minha vontade, com a minha palavra. Eu não me agrado desse culto que vocês estão prestando a mim. Houve momentos que o Senhor fez isso. Então a palavra de Deus nos mostra que há adoração de Gênesis a Apocalipse, mas aqui, particularmente nesse salmo, e sem ferir o texto, eu vou inverter a ordem, colocando o verso 3 em primeiro lugar, como o primeiro requisito para verdadeiramente adorarmos a Deus. Olha o que nos diz o verso 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Existem alguns verbos aqui que nós podemos conjugar na direção da adoração ao nosso Deus: celebrar, servir, saber,
entrar, adorar. Irmãos, uma coisa que é certa, e se você não tiver essa consciência, você não conseguirá adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Você precisa saber quem você está adorando. E a ideia aqui dessa expressão, saber que o Senhor é Deus, é reconheça que o Senhor é Deus. E reconhecer que Deus é o Senhor sobre todas as coisas implica em relacionamento com Ele, em vida íntima com Ele. É impossível um homem e uma mulher, é impossível para cada um de nós aqui adorarmos o Senhor se nós não soubermos quem Ele é. E nós temos, louvado seja Deus, a sua palavra revelada a nós, e pela palavra de Deus nós podemos conhecer um pouco da sua glória e da sua majestade, porque Deus não revelou todas as coisas, mas o que temos registrado na palavra é necessário e suficiente para que o adoremos. Então adorar ao Senhor vai exigir de cada um de nós este reconhecimento: sabei que o Senhor é Deus. Isso é claro para você? Você que está aqui nesta manhã, você tem plena consciência de quem Deus é na vida da igreja, do seu povo, na história, na vida da terra. Sabei que o Senhor é Deus, mas isso também vai te levar imediatamente a reconhecer que nele, o que você é nele. Por isso que o texto diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. E aí nós temos que reconhecer também que Ele é o nosso Criador. Nós somos feituras de Deus, conforme Paulo escreve em Efésios capítulo 2, verso 10. Nós somos obra da sua mão. De todas as coisas que Deus criou, o único que Ele criou conforme a sua imagem e semelhança foi o homem, para ter a possibilidade de se relacionar com Ele. Até o momento ali da queda, a comunhão era perfeita. Todos os dias o Senhor falava com Adão, falava com a mulher, mas com a entrada do pecado, o homem se esconde de Deus, ou pelo menos tenta fazê-lo, mas mesmo assim, louvado seja Deus, Ele traz para nós a promessa do Messias, logo ali em Gênesis 3,15, e ainda que agora, com mais dificuldade, por conta da nossa pecaminosidade, da nossa natureza caída, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, ainda assim, Deus haverá de, pela pessoa de Jesus, nos levar novamente àquele princípio original de que fomos criados para louvá-lo e adorá-lo eternamente. Saber que o Senhor é Deus faz toda a diferença. Se você já imaginou, se nesta manhã você estivesse aqui cantando, orando, adorando ao Senhor, eu perguntasse: por que você está fazendo isso? Em nome de quem você está fazendo isso? E você diria: eu não sei, eu gostei da música, achei bonito o hino, acho bonito a solenidade do culto, gosto da reverência, da ordem que a igreja estabelece a sua liturgia, mas eu não sei quem eu estou adorando. Não sei se existe alguém aqui nessa condição, mas para tanto há uma esperança para você que ainda não conhece o Senhor Jesus. Ele está aqui entre nós, e a sua palavra está sendo pregada, e para que você o adore verdadeiramente, será necessário que você passe pela experiência do novo nascimento, da obra regeneradora do Senhor, que é ato exclusivo dele, para que você possa então responder positivamente ao chamado do Senhor. Só pode adorar ao Senhor aqueles que sabem quem Ele é, só pode adorar ao Senhor aqueles que têm consciência que foram criados para isso, que são obra das mãos de Deus. Mas para deixarmos nós muito mais próximos do nosso Deus, o versículo continua dizendo: nós não só somos criados por eles, mas nós somos dele. Olha que nos diz a sequência do verso 3: e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não é maravilhoso? Nesta manhã você estar aqui adorando ao Senhor, mas lembrar que esse requisito é indispensável na adoração: saber quem é Deus, saber que você foi criado por Deus, mas saber que você faz parte do povo de Deus, que você faz parte da família de Deus. Irmãos, aqui está uma parte do rebanho de Deus. Existem muitos outros irmãos e irmãs espalhados na cidade de São Paulo, no Brasil, nas Américas, no mundo. O Senhor tem os seus escolhidos em todas as tribos, povos, línguas e nações, e nós precisamos entender que pertencemos a Ele. Somos povo do Senhor, somos rebanho do seu pastoreio. Não é maravilhoso você nessa manhã ter essa certeza de que você está adorando ao Senhor, o bom pastor, aquele que te conduz
aquele que te leva a pastos verdejantes, aquele que refrigera a sua alma, aquele que anda com você pelo vale da sombra da morte, aquele que nunca te desampara, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós pertencemos ao seu rebanho. Este requisito é extremamente importante, por isso que eu até inverti a ordem aqui do versículo. Saber quem é Deus é um requisito indispensável para adorá-lo. Saber que fomos criados por Ele, saber que somos dele, saber que somos do seu rebanho e do seu pastoreio. Não dá, irmãos, será em vão toda a nossa adoração, se ela não partir desse princípio. Eu estou na presença de um Deus todo-poderoso, que se revelou na sua palavra, e que requer de mim reverência, temor, tremor, e que eu seja verdadeiramente um adorador, uma adoradora desse amado Deus. Foi isso que Isaías experimentou, porque quando ele contemplou o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, ao ver a glória e a majestade de Deus, e ter aquela visão gloriosa daqueles serafins adorando o Senhor, imediatamente ele caiu em si, porque Deus operou isso, porque é impossível eu entrar na presença de um Deus santo e não ser levado a reconhecer o quanto eu careço da sua misericórdia, da sua graça, e que ela está disponível na pessoa de Jesus. Agora, com essa consciência, eu prossigo, e aí eu volto para o verso 2. O verso 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria. Queridos irmãos, vocês pensam que só está trabalhando nessa manhã aqui no culto, a começar do pastor que está dirigindo o culto e pregando, dos irmãos que estão tocando os instrumentos musicais, dos irmãos que cantaram, dos irmãos que estão cuidando da recepção da igreja, da transmissão, do áudio, do vídeo? Você acha que somente eles estão servindo ao Senhor? Não, irmãos. Culto na palavra de Deus é serviço. Vocês também, amados irmãos que estão aqui, e você, meu irmão, minha irmã que está em casa, você está trabalhando nesta manhã. Nós não viemos aqui, e você que está em casa tem que vigiar muito por isso, porque às vezes, estando em casa, nós podemos achar assim: vamos assistir o culto lá da Lapa. E já foi dito isso aqui por outros pastores, às vezes você até começa a fazer outras coisas enquanto o culto está sendo transmitido, porque você está em casa mesmo, ninguém está vendo o que você está fazendo. Talvez a gente precise entender, irmãos, que o mesmo Deus que está presente aqui no templo, e o templo não tem mais a mesma significação que o teve no passado, porque a igreja do Senhor Jesus é o povo de Deus reunido. Então, Deus está lá na sua casa agora, com você aí, meu irmão, minha irmã, e quer que você tenha essa consciência. Sirva a Ele com alegria. Culto é serviço. Culto não é para nós assentarmos. Tem alguém assentado agora assistindo o culto? Sabe quem é, irmãos? Deus. Deus está assentado no seu alto e sublime trono. Ele está assistindo o culto que nós estamos prestando a Ele. Nós não viemos aqui para assistir o culto. Você que está em casa, você não está assistindo o culto. Você está servindo ao Senhor com os dons e talentos que Ele te deu. Mas você talvez diga assim: pastor, eu estou sentado, eu estou acompanhando o culto. Quando foi para cantar eu cantei, quando foi para acompanhar a oração eu acompanhei, agora eu estou acompanhando a pregação. Como assim eu estou servindo? Você está servindo. E faça isso com alegria. E é interessante que uma coisa leva a outra, porque quando eu tenho essa consciência de quem Deus é, de que quem eu sou na pessoa de Deus, e que eu devo servi-lo com alegria, que eu devo apresentar-se diante dele com salmos e hinos e cânticos espirituais, que eu tenho que estar diante dele com temor e tremor, eu tenho que ter consciência então de que quando eu entro aos seus átrios, eu não posso entrar de outra forma, senão como nos diz o texto. Olha o versículo 4: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. E aí a sequência do versículo 2, da parte B, eu complemento agora: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, apresentai-vos diante dele com cântico. Eu já citei há pouco, mas vou repetir o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Essa é a dimensão do culto, irmãos. Muitas vezes nós sabemos até a liturgia de cor. Talvez você que é membro da igreja há bastante tempo já sabe a ordem litúrgica. Você diz: olha, começa sempre assim, vai ter uma saudação inicial, vai ter um texto chamando a igreja para adorar, depois nós vamos cantar um hino, depois tem uma oração, depois nós cantamos, depois tem outra oração, e às vezes o pastor pede para ficar em pé, às vezes o pastor pede para a igreja se assentar. Eu já sei de cor a liturgia.
Saber de cor a liturgia não te torna um adorador. Saber de cor todos os passos da liturgia não te faz um verdadeiro adorador. O que te faz um verdadeiro adorador é saber quem Deus é, saber quem você é nele e que você faz parte do seu rebanho, saber que você deve servi-lo com alegria. Aí sim, você se alegra ao entrar. Por isso que esse tempo que estamos vivendo atípico, é verdade, nem todos ainda podem estar aqui. Muitos querem estar, outros estão com receio, nós compreendemos. Será, pastor, que eu não corro risco? Tomamos todas as medidas que estavam ao nosso alcance, tudo que foi preciso fazer para preparar o ambiente, para te dar segurança, cuidando da segurança e da higiene, nós fizemos, mas a gente entende essa cautela que talvez ainda não fez você vir aqui, você que está fora do grupo de risco. Mas quando nós entramos aqui por essas portas, nós precisamos entrar com o coração alegre, consciente do que viemos fazer aqui. Entrai por suas portas com ações de graças. Você está com ações de graças nessa manhã aqui? Você que nos acompanha em casa, no seu coração nessa manhã tem gratidão? Você está aí dizendo como o cântico que o Israel mais gostava de entoar, nós não sabemos a melodia, nós até temos uma aqui, que cantamos, mas Israel sempre tinha um hino, que era: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse era o cântico, vamos assim colocar, o corinho que Israel mais gostava de cantar, diante das realizações do Senhor. Eu entro à sua presença, e eu disse na introdução e vou repetir aqui, se você ler o profeta Malaquias, o ano passado nós fizemos a exposição aqui do livro de Malaquias, tem uma parte lá dura, tem uma parte lá que Deus diz assim: não entrem nos meus átrios, não entrem na minha presença, eu não quero que vocês me adorem. Ele chega a dizer assim: fechem as portas do templo. Isaías capítulo 1 diz: eu não suporto essa associação do culto, do sacrifício com iniquidade. Por isso não é de qualquer jeito que eu entro aqui, irmãos. Nós entramos aqui porque Jesus nos propiciou isso, porque nós temos livre acesso à presença do Pai pela obra vicária de Cristo na cruz. Mas ao fazê-lo, faça com ações de graças. Quando a igreja te convidar para entoar um hino, louve ao Senhor com hinos. Quando a igreja te convidar para cantar cânticos, às vezes você fica pensando assim: eu não gosto de hino, pastor, eu só canto cânticos, então na hora dos hinos eu descanso a voz. E tem gente que faz o contrário: pastor, eu não gosto de cânticos, eu só canto hinos, na hora dos cânticos eu descanso a voz. Mas espera um pouquinho, está cantando para quem? Para quem que você está louvando? Se for para si mesmo, continue fazendo isso, cante o que você gostar de cantar. Mas se é para Deus, você deve tributar a Ele louvor e glória com hinos e cânticos. Mas caminhando já para o final, por que eu devo adorá-lo desta forma? Por que é que eu tenho que celebrar com júbilo ao Senhor, com muita alegria, com muito entusiasmo? Ainda que façamos isso com toda a ordem, com toda a reverência, mas nós somos o povo mais feliz da face da terra. Nós adoramos aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que era o mesmo ontem, o é hoje e o será para toda a eternidade. Nós não estamos aqui em busca de uma resposta, o que vai acontecer conosco amanhã, porque nós já sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você quer saber o final da história da sua vida, meu irmão, minha irmã? Leia Apocalipse e você verá que virá novos céus e nova terra. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. Enquanto isso, militamos aqui nessa terra, sofremos, somos peregrinos e temos que fazer isso com alegria, celebrar com júbilo, entrar na sua presença com ações de graças, com hinos, com cânticos, reconhecendo quem Ele é. Mas olha qual que nos diz o último versículo, versículo 5: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. 3 atributos são manifestados aqui nesse versículo: a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. Por que eu tenho que celebrar com júbilo ao Senhor? Por que eu tenho que observar esses requisitos para uma verdadeira adoração? Por que é que eu preciso fazer isto? Porque Ele é bom. Você tem experimentado da bondade de Deus na sua vida?
Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Um dos cânticos que nós gostamos tanto de cantar aqui. Deus é bom, experimente e desfrute dessa bondade, ela está acessível a você. Por isso eu não posso me calar, por isso eu não posso deixar de adorar, por isso eu não posso deixar de cultuar. Lembrando que culto não está restrito apenas a esses minutos que passamos aqui. Culto é vida, culto é serviço, culto é toda a sua existência. Você cultua a Deus também quando está em outros lugares, pelo menos deve ser assim. Agora é claro, existem momentos que reservamos de uma forma exclusiva para a adoração, como está acontecendo nesta manhã, como temos o culto da noite. Mas você deve fazer isso porque o Senhor é bom. Se alguém te perguntasse assim: por que você vai à igreja? Por que você faz tanta questão assim de levantar de domingo de manhã? Hoje choveu, né? Foi o primeiro dia aí, eu estava preocupado com a comissão, com a equipe da recepção, como é que eles fariam ali a recepção dos membros chovendo? Não sei, talvez alguém não veio por causa da chuva. A chuva é uma bênção de Deus. A gente antigamente brincava que quando chovia e alguns irmãos faltavam no culto, o que a gente falava mesmo? São os crentes de açúcar. Se chover, derrete. A gente sabe das dificuldades que a chuva pode trazer, dos transtornos. Mas você deixou de adorar a Deus nessa manhã porque está chovendo? É Deus quem manda a chuva, o inverno e o verão. Não é isso que está escrito e também no hino que nós gostamos de cantar aqui? De todo bem a fonte é o nosso Salvador. Vamos louvar a Deus também pela chuva. Nós não estávamos pedindo para chover, o tempo estava tão seco, mas também chover bem no domingo, pastor, aí é demais, não é? Podia chover na segunda, na terça, final de semana não é dia de chover, final de semana é para ir na praia, para passear. Por que você não diz assim, final de semana é dia para ir na casa de Deus, para adorar? O Senhor é bom. Mas eu estou na presença de Deus adorando porque o Senhor também é misericordioso. Sabe por que nós estamos aqui nesta manhã? Sabe por que você, meu irmão, minha irmã, está prestando esse culto a Deus aí no seu lar com seus entes queridos? Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Renovam-se a cada manhã, como está escrito lá em Lamentações capítulo 3. E se não fosse essa misericórdia, eu não estaria aqui ministrando essa palavra, você não estaria aqui cultuando a Deus comigo. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós fomos alcançados por essa misericórdia. Eu gosto muito de definir duas palavras preciosas para nós, que a nossa teologia nos ensina: graça e misericórdia. O que é graça, irmãos? Graça é aquilo que Deus me deu, que Deus me dá em Cristo Jesus e que eu não mereço, como gostávamos de falar antigamente, o favor imerecido de Deus. Eu não mereço. Tem alguém aqui nesta manhã, você que está em casa, você merece a graça? Nós não merecemos a graça. O que nós merecemos era o quê? A ira vindoura. Mas a graça foi superabundante sobre nós. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que Deus não me dá. E eu mereceria receber o que Ele não me dá. Ele não me dá o castigo, a punição, porque em Cristo Jesus eu fui transformado, eu fui alcançado pela sua maravilhosa graça. Talvez você diga: pastor, tem muito mais motivos para eu estar na presença de Deus. Eu sei, eu disse que de Gênesis a Apocalipse você vai encontrá-los, mas o Salmo 100 mostra para nós. Este salmo que era entoado para aqueles que gostam do inário Salmos e Hinos, o conhecido salmo, o centésimo hino, o velho centésimo, é assim que alguns irmãos se referem ao Salmo 100. Eu adoro o Senhor, eu celebro o Senhor, eu sirvo com alegria, eu entro por suas portas com ações de graças, eu rendo graças a Ele com hinos, eu apresento-me diante dEle com cânticos, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, mas porque Ele é fiel. Olha só o que o texto diz, finalizando: e de geração em geração a sua fidelidade. Reconhecer que Deus é fiel não é só colocar um adesivo no carro, como antigamente nós fazíamos. Deus é fiel, e é mesmo. Mas lá nas cartas de Paulo à igreja de Tessalônica diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E Apocalipse 2 diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Esses atributos de Deus aqui
são comunicáveis. É claro que não vamos jamais atingir essa estrutura de Deus. Por exemplo, lá no fruto do Espírito, fala que a gente tem que ser o quê? Bom, bondade. Bondade precisa fazer parte das nossas marcas como cristãos. Mansidão, benignidade, fidelidade. Você deve ser misericordioso para com os seus, muito mais para com o nosso Deus, reconhecendo esses seus atributos. Por isso, nesta manhã, eu e você estamos aqui mais uma vez. Um tempo difícil, portas ficaram fechadas por alguns domingos, 17 domingos pelo menos, as portas da igreja estavam fechadas. Culto transmitido aqui do templo, mas com poucos irmãos, com uma equipe reduzida. Aos poucos você vem chegando, e eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, respeitando a sua cautela, respeitando a sua prudência, mas não há nenhum impedimento, você pode vir, venha adorar o Senhor, esteja no culto pela manhã, pelo menos até agora, sim, para servir ao Senhor, já fazendo propaganda. No domingo que vem, se Deus permitir, teremos o culto presencial às 9 horas da manhã, o culto do aniversário da igreja, a igreja que celebrará 96 anos, você não tem impedimento algum, esteja aqui, queremos ver a lista de reserva com lista de espera, porque atingimos as 50 vagas, nós podemos estar aqui, mas faça isso com alegria, com a motivação correta, observando os requisitos para uma verdadeira adoração. Eu e você somos chamados por Deus para sermos adoradores, e lá na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele deixou bem claro, são estes que o Pai procura. Estes quem? Os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Requisitos para uma verdadeira adoração: celebrar com júbilo, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que você é obra da sua mão, que você faz parte do seu rebanho, e faça isso servindo a Ele com alegria, lembrando que culto é vida, culto é serviço. Adentre aos seus átrios, a ideia aqui é entrar na presença de Deus em adoração, faça isso com ações de graças, entoe hinos, erga a sua voz, cante cânticos espirituais. Mas por que eu estou fazendo tudo isso? Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e porque Ele é fiel.